Samira estava com o relatório na mão quando Aziz entrou no escritório. Você sabia? A voz dela saiu gelada. Sim, você sabia. Meu pai é inocente e você escondeu. Eu precisava de você perto. Então nos manteve como escravos. Isso não é amor, Aziz. Ela jogou o relatório nele. Isso é posse, doença. Samira, por favor. Você me beijou sabendo que estava mentindo. Me fez sentir... E tudo era mentira. Ela saiu correndo. 2 horas depois, o sheik correu pelos corredores. Abriu o quarto dela. Vazio. Ele caiu de joelhos. O palácio virou um túmulo silencioso. Aziz Al-Darin entendeu. Ele não tinha amado, tinha aprisionado. E agora, a gaiola estava vazia. O som do vento atravessava os corredores, levando o eco do nome dela. Mas essa traição foi apenas o fim de um jogo cruel. Para entender o que levou o sheik a tamanha obsessão, precisamos voltar ao começo. Samira nunca imaginou que a vida pudesse desmoronar tão rápido. A acusação chegou numa manhã comum. Seu pai, homem honesto que trabalhou anos na empresa do Sheik Aziz Al-Darin, foi apontado como ladrão. Diziam que ele desviou uma fortuna. A notícia se espalhou como fogo no deserto. Não houve julgamento justo. Não houve chance de defesa. Apenas a palavra do sheik contra a de um homem simples. A família ficou marcada. Vizinhos viraram o rosto. Amigos sumiram. A vergonha era uma mancha que não saía. Samira viu o pai envelhecer 10 anos em 2 semanas. A mãe chorava escondida. E ela tentava ser forte, mas por dentro estava quebrando. Então veio a proposta. Aziz Al-Darin ofereceu uma saída. Em vez da prisão, a família trabalharia no palácio até quitar a dívida. Servidão no lugar das grades. Não havia escolha. Samira assinou o acordo com as mãos tremendo. Leu as cláusulas que a transformavam em propriedade temporária de um homem que desprezava. O pai cuidaria dos estábulos, a mãe, da cozinha. E ela, empregada pessoal do sheik. O carro que os levou para o deserto era luxuoso, mas parecia um caixão. Samira olhou pela janela, vendo a cidade desaparecer. Cada quilômetro era uma despedida. Quando o palácio surgiu no horizonte, imponente e frio como o homem que o habitava, ela sentiu o peito apertar. Sua vida acabara de ser vendida. E o pior, ela nem sabia se o pai era realmente culpado. O palácio era ainda maior por dentro. Samira entrou atrás de uma mulher severa que se apresentou como Fátima, a governanta. Não houve gentileza, apenas ordens. Você acorda às 5. Serve o café do sheik às 6 em ponto. Não fala a menos que seja questionada. Não olha diretamente para ele. E nunca, jamais, questiona uma ordem. Cada regra era uma corrente. Samira viu os pais serem levados para outra ala. A mãe olhou para trás, os olhos vermelhos. O pai baixou a cabeça. Ninguém se despediu. Não havia tempo para fraqueza. Ela foi conduzida até um quarto minúsculo, sem janelas, uma cama dura, um armário vazio. Aquilo seria seu mundo agora. O sheik quer vê-la, agora. O coração de Samira disparou. Fátima a levou por corredores intermináveis até um escritório enorme. E lá, atrás de uma mesa de madeira escura, estava ele, Aziz Al-Darin. Ela já o tinha visto em fotos, mas pessoalmente ele era diferente. Mais imponente, mais frio. Os olhos escuros não piscavam. A mandíbula estava tensa. Você é Samira. Não era pergunta, era constatação. Sim, senhor. Ele se levantou devagar, contornou a mesa. Cada passo dele ecoava no silêncio. Sabe por que está aqui? Para pagar pela desonra do meu pai. A voz dela saiu firme, surpreendentemente firme. Aziz parou. Estudou-a com atenção. Aqueles olhos vasculharam seu rosto. Desceram pelo corpo, voltaram. Não era desejo. Era análise. Ela quis desviar o olhar, mas não desviou. Manteve a cabeça erguida. Algo mudou na expressão dele. Algo sutil. Irritação? Curiosidade? Você não baixa os olhos. Perdi meu nome. Não vou perder minha dignidade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Aziz deu um passo à frente, perto demais.
Cuidado com a língua afiada, Samira. Aqui, ela pode te custar caro. Mas havia algo na voz dele. Algo que não era apenas ameaça. Era inquietação. Ele voltou para trás da mesa, despedindo-a com um gesto. Samira saiu do escritório com as pernas trêmulas. Mas uma certeza cresceu dentro dela. Aquele homem não era apenas perigoso. Ele era imprevisível. O erro foi pequeno, mas na frente de todos pareceu enorme. Samira serviu o chá na temperatura errada. Aziz tomou um gole, fez uma careta e empurrou a xícara com força. O líquido escuro manchou a toalha branca. Incompetente. A palavra cortou o silêncio do salão. 3 convidados importantes observavam. Fátima arregalou os olhos em pânico. Samira sentiu o rosto queimar, não de vergonha, de raiva. Peço desculpas, senhor. Desculpas não consertam incompetência. Aziz se levantou imponente. Talvez você não esteja preparada nem para as tarefas mais simples. Os convidados riram baixinho. Algo dentro de Samira se rompeu. Talvez se o senhor tratasse as pessoas com um mínimo de respeito, elas não tremessem tanto a ponto de errar. O silêncio foi absoluto. Fátima empalideceu. Os convidados pararam de rir. E Aziz ficou completamente imóvel. Então ele se virou. Devagar. Os olhos dele encontraram os dela. E pela primeira vez, Samira viu algo além de frieza. Viu surpresa, raiva e outra coisa que não conseguiu nomear. Repita. A voz dele era baixa, perigosa. Disse que talvez o problema não seja apenas meu. Ninguém respirava. Aziz deu um passo em direção a ela, depois outro. Parou tão perto que Samira sentiu o calor do corpo dele. Você tem ideia de com quem está falando? Tenho. Com o homem que destruiu minha família. Ela não desviou o olhar. Não recuou. Aziz inclinou a cabeça, estudando-a como se fosse um enigma que não conseguia decifrar. A mandíbula dele estava tensa, as mãos cerradas, mas ele não gritou, não a humilhou mais. Apenas continuou olhando, e quanto mais olhava, mais algo mudava naqueles olhos escuros. Saia. Samira fez uma leve reverência, mais por desafio que por respeito, e deixou o salão. Mas sentiu o olhar dele em suas costas, pesado, intenso, queimando. Naquela noite trancada no quarto minúsculo, Samira percebeu algo assustador. Ela não tinha medo dele, tinha raiva, ódio talvez, mas medo? Não. E isso era perigoso, porque significava que ainda tinha algo a perder. Aziz começou a inventar razões. O chá precisava ser refeito. Os livros da estante estavam fora de ordem. As cortinas do escritório precisavam ser abertas exatamente às 7, não às 7:05. Sempre Samira. Ele podia chamar qualquer criado, mas chamava ela. E isso o irritava profundamente. Samira percebeu. Via a tensão na mandíbula dele quando ela entrava. O modo como ele desviava o olhar, mas sempre voltava. Como se lutasse contra algo. O tapete persa está torto, ele disse uma tarde, sem nem olhar direito. Ela se ajoelhou para ajustá-lo. Não estava torto. Melhor? Não. Do outro lado. Samira cerrou os dentes, moveu o tapete. De novo. E de novo. Está perfeito, senhor. Eu decido o que é perfeito. A raiva subiu quente pela garganta dela, mas junto com a raiva veio algo mais confuso. Algo que a fazia notar demais a presença dele. O som da respiração, o cheiro de sândalo e deserto. Ela odiava isso. Levantou-se rápido demais, perdeu o equilíbrio. Aziz se moveu por instinto. A mão dele segurou o braço dela, firme, quente. O toque durou apenas 1 segundo, mas foi como eletricidade. Samira arregalou os olhos. Aziz também parecia surpreso com a própria reação. Ele soltou o braço dela como se queimasse. Por um momento ficaram parados, muito perto, olhando um para o outro. O ar ficou pesado. Cuidado, ele disse, mas a voz saiu rouca. Estou bem. Ela deu um passo para trás, o coração batendo descompassado. Aziz passou a mão pelo cabelo, visivelmente perturbado. Saia. Samira obedeceu, mas suas pernas estavam trêmulas.
E à noite, sozinha no quarto escuro, ela ainda sentia o calor da mão dele em seu braço. Aquilo não podia estar acontecendo. Não com ele. Não com o homem que destruiu tudo. Mas o corpo não entendia de lógica. E o toque ficou marcado na pele, teimoso, recusando-se a desaparecer. Do outro lado do palácio, Aziz socava a mesa do escritório. Ele não podia se permitir isso, mas cada vez que fechava os olhos via o rosto dela. E pela primeira vez em anos sentiu medo de si mesmo. O relatório chegou numa terça-feira. Aziz leu cada linha com atenção crescente. Documentos, transferências, assinaturas falsificadas. O culpado não era o pai de Samira. Era Khalid, seu antigo sócio. O homem que confiava, que considerava amigo. A descoberta devia trazê-lo alívio, justiça. Mas o que sentiu foi pânico, porque significava que Samira não tinha mais razão para ficar. Ele olhou pela janela. Lá embaixo, no jardim, ela recolhia roupas do varal. O vento movia o tecido do vestido simples. O sol batia no rosto dela. E Aziz percebeu, com clareza brutal, que não queria que ela fosse embora. Fechou o relatório. Trancou na gaveta. Ninguém precisava saber. Nos dias seguintes algo mudou. Samira notou. Aziz ficou diferente. As ordens desnecessárias diminuíram. Ele não a provocava mais. Às vezes, quando ela entrava no escritório, ele apenas a observava. Em silêncio, como se estivesse memorizando. "Precisa de algo, senhor?" Ela perguntou uma tarde. Ele demorou para responder. Não. Mas continuou olhando. Samira sentiu um arrepio estranho. Não de medo. De outra coisa. Algo perigoso. Posso ir?" "Pode." Ela se virou para sair. Samira. O nome dela na voz dele soou íntimo demais. Ela parou, mas não se virou. Seu pai... Aziz hesitou. Nunca hesitava. "Como ele está?" A pergunta a pegou desprevenida. Cansado, mas vivo. É um homem honesto. Samira girou nos calcanhares. Olhou para ele desconfiada. "Por que diz isso?" Aziz desviou o olhar. Pela primeira vez, pareceu culpado. Apenas uma observação. Ela não acreditou, mas não insistiu. Saiu do escritório com o coração apertado. Alguma coisa estava errada, ou certa demais. Aziz esperou o som dos passos dela desaparecer. Então abriu a gaveta, olhou para o relatório trancado. Podia expor Khalid, limpar o nome da família, libertá-los, mas liberar Samira significava perdê-la. E ele não estava pronto para isso. Talvez nunca estivesse. Fechou a gaveta com força. A verdade podia esperar. Ela não podia. Samira tentou criar distância. Quando Aziz entrava no cômodo, ela baixava os olhos. Quando ele falava, respondia com monossílabos. Construiu muros invisíveis ao redor de si mesma. Mas ele não respeitava muros. Aziz passou a provocá-la em silêncio. Um olhar demorado quando ela servia o café. Os dedos roçando os dela ao pegar um documento. A presença dele atrás dela. Perto demais, enquanto ela arrumava a estante. Nunca dizia nada. Não precisava. O corpo dela reagia. E isso a enfurecia. Naquela tarde, Samira foi levar água para o pai nos estábulos. Precisava de ar, de clareza. Mas o cavalo árabe de Aziz estava agitado. O animal relinchava, batendo os cascos contra a porta da baia. "Cuidado!" o pai dela avisou. Samira passou pela baia. A porta estava mal fechada. O cavalo empinou. Ela não teve tempo de reagir. De repente, braços fortes a puxaram para trás com violência. Seu corpo colidiu contra outro corpo sólido. O cavalo passou galopando onde ela estava um segundo antes. O coração dela batia descontrolado. "Você está bem?" A voz de Aziz. Rouca, preocupada. Ele ainda a segurava. Os braços ao redor dela, protetores. O peito dele encostado nas costas dela. A respiração quente no pescoço dela. Samira não conseguia se mexer. "Estou." Ela sussurrou. Mas era mentira. Não estava bem. Estava sentindo coisas que não devia. O calor do corpo dele. A força. A proteção. Aziz não soltou imediatamente.
Os dedos dele apertaram levemente a cintura dela, como se testando, verificando se ela era real. Poderia ter se machucado. A voz dele saiu baixa, quase íntima. Samira se afastou bruscamente, virou-se para encará-lo. Os olhos de Aziz estavam escuros, intensos, vasculhando o rosto dela. Obrigada. Ela odiou o tremor na própria voz. Ele deu um passo à frente. Samira, não foi ordem. Foi súplica disfarçada. Ela recuou. Preciso ir. Saiu correndo. Literalmente correndo. Mas a sensação dos braços dele não foi embora. O calor continuou ali. Na pele. Nos lugares onde ele tocou. E Samira percebeu, aterrorizada, que não era só medo. Era desejo. Desejo pelo homem errado, na hora errada, pelo pior motivo possível. Ela se odiou por isso, mas seu corpo já não obedecia à razão. O jantar era para investidores europeus, homens poderosos em ternos caros. Aziz mandou chamar Samira especificamente. Você vai me servir esta noite. Havia outros criados, mas ele queria ela. Samira vestiu o uniforme preto, prendeu o cabelo. Odiava ser exibida assim, como propriedade. Entrou no salão de jantar com a bandeja tremendo nas mãos. Aziz estava na cabeceira. Quando ela se aproximou, os olhos dele encontraram os dela. Algo passou entre eles, rápido, elétrico. Ela serviu o vinho. Tentou ser invisível. Bela criada, Aziz, comentou um homem de cabelos grisalhos. O sotaque era francês. Quanto cobra por ela para uma noite? O silêncio foi brutal. Samira congelou. Aziz se levantou devagar. A cadeira raspou no chão. Repita. A voz dele era gelo. O francês riu, nervoso. Era uma brincadeira, meu amigo. Eu não brinco com o que é meu. As palavras saíram carregadas de ameaça e possessividade. Aziz olhou para o homem com tanto ódio que ele empalideceu. Peça desculpas, agora. Desculpe. Para ela. O francês engoliu seco, virou-se para Samira. Minhas desculpas, senhorita. Samira apenas assentiu, mas por dentro estava em choque. Aziz a defendeu. O jantar terminou tenso. Os convidados foram embora cedo. Samira recolhia as taças quando ouviu a voz dele. Fique. Ela parou. Estava sozinha com ele. Aziz se aproximou, os passos pesados no mármore. Sinto muito pelo que aconteceu. Não precisa se desculpar por outros. Preciso. Você está sob minha proteção. Samira ergueu os olhos para ele. Havia algo diferente ali. Vulnerabilidade. Por quê? Ela perguntou baixinho. Por que me defende quando me mantém prisioneira? Aziz suspirou. Passou a mão pelo rosto. Porque Ele parou. Lutou com as palavras. Você me confunde, Samira. A confissão a desarmou. Você destruiu minha vida. Eu sei. Então por quê? Ele se aproximou, perto demais. Porque quando olho para você esqueço quem sou. Esqueço as regras. Esqueço tudo. O ar ficou denso. Os olhos dele desceram para os lábios dela. Ele inclinou o rosto. Devagar. Samira prendeu a respiração. Quase. Mas Aziz recuou no último segundo. Cerrou os punhos. Vá, por favor. A voz dele estava quebrada. Samira saiu, as pernas bambas, mas levou consigo a certeza. Ele sentia o mesmo. E isso era perigoso demais. A discussão começou por nada. Um copo quebrado. Uma acusação injusta. Você não presta atenção em nada. Aziz ergueu a voz. Samira girou nos calcanhares, furiosa. Eu presto atenção em tudo. Você que me trata como se eu fosse invisível, exceto quando quer me humilhar. Humilhar? Eu te defendi? Você me mantém presa. A voz dela rachou. Meu pai não roubou nada e você sabe disso. Aziz congelou. Os olhos escureceram. Cuidado com o que diz. Ou o quê? Vai me punir mais ainda? Ela avançou, desafiadora. Vai me quebrar como quebrou minha família? Pare. Não. Você me odeia, mas não me deixa ir. Me humilha, mas me defende. O que você quer de mim, Aziz?
O nome dele saiu sem o Senhor. Íntimo, perigoso. Ele deu 2 passos. Fechou a distância entre eles. Você quer saber o que eu quero? A voz dele era pura tensão. Samira ergueu o queixo, desafiante, mas o coração batia descompassado. Diga. Aziz a encarou. A respiração dele estava pesada. Os olhos desceram para a boca dela. Subiram. Desceram de novo. Eu quero... Ele cerrou os punhos, lutando. Você. E perdeu o controle. A mão dele segurou a nuca dela. Forte. Possessiva. Puxou-a num movimento brusco. E a beijou. Não foi gentil. Foi fome. Raiva. Desespero acumulado em semanas de resistência. Os lábios dele tomaram os dela com uma intensidade que roubou o ar. Samira tentou empurrar, mas o corpo traiu. As mãos que deviam afastar subiram pelo peito dele, agarrando a camisa. O beijo aprofundou, violento e ardente. Aziz segurou o rosto dela com as 2 mãos, como se temesse que ela desaparecesse. A outra mão na cintura dela, puxando-a para perto. Samira sentiu tudo: o calor, a força, o desejo incontrolável. E então a realidade voltou. Ela o empurrou com força. Não! Aziz recuou, ofegante, os olhos arregalados, chocado com o que tinha feito. Samira levou a mão aos lábios, incrédula, tremendo. A voz dele falhou. Samira! Não se atreva. Ela saiu correndo, trancou-se no quarto, encostou na porta, escorregando até o chão. Levou os dedos aos lábios, ainda sentindo o gosto dele, o calor dele. Tentou odiar, tentou apagar, mas o beijo ficou, marcado, indelével. E ela odiou a si mesma por querer mais. Do outro lado do palácio, Aziz socou a parede. O gosto dela ainda estava em sua boca. E ele sabia, com certeza absoluta, que estava perdido. Samira entrou no escritório para limpar. Aziz tinha saído. O relatório estava sobre a mesa. Aberto. Ela ia passar direto. Mas viu o nome do pai. Suas mãos tremeram ao pegar o documento. Leu uma linha. Depois outra. O mundo desabou. Investigação concluída. Responsável identificado: Khalid Rahman. Família Al-Mansur inocentada. Data: 23 de abril. 2 meses atrás. Ele sabia. Durante todo esse tempo, ele sabia. A porta se abriu. Aziz entrou e congelou ao vê-la com o relatório. Samira, você sabia? A voz dela saiu gelada. Eu posso explicar. Você sabia. O grito ecoou. Meu pai é inocente e você escondeu. Aziz fechou os olhos. Sim. A confissão a destruiu. Por quê? As lágrimas desceram. Por que fez isso com a gente? Ele deu um passo à frente. Porque eu não queria que você fosse embora. Então nos manteve como escravos, humilhou minha família, destruiu nossa vida. Eu precisava de você perto. Isso não é amor, Aziz. Ela jogou o relatório nele. Isso é posse, doença. Samira, por favor. Você me beijou sabendo que estava mentindo. Me fez sentir... A voz dela quebrou. E tudo era mentira. Meus sentimentos não eram mentira. Mas tudo o resto era. Ela saiu correndo. 2 horas depois, Fátima bateu na porta de Aziz. Senhor, eles foram embora. O coração dele parou. Quem? Samira. A família toda. Pegaram apenas o essencial e fugiram. Aziz correu pelos corredores. Abriu o quarto dela. Vazio. Ele caiu de joelhos. O silêncio do palácio era ensurdecedor. Cada cômodo ecoava a ausência dela. Pela primeira vez em sua vida, Aziz Al-Darin entendeu o que tinha feito. Não tinha amado, tinha aprisionado. E agora, a gaiola estava vazia. E ele completamente sozinho. A dor que sentiu não era só perda, era justiça, merecida, absoluta, devastadora. Ele tinha destruído a mulher que amava. E ela tinha todo o direito de nunca mais olhar para trás. O sheik mais poderoso do deserto descobriu que há coisas que dinheiro e poder não compram. Perdão era uma delas.
e ele acabara de perder a única chance de merecê-lo. Aziz convocou a imprensa 3 dias depois. A sala de conferências estava lotada. Jornalistas, empresários, autoridades. Todos queriam entender por que o sheik havia chamado uma coletiva urgente. Ele entrou sem seguranças, sozinho, o rosto marcado por noites sem dormir. Cometi uma injustiça. O silêncio foi absoluto. Há meses, acusei Rashid Al-Mansur de desviar fundos da minha empresa. Ele e sua família foram forçados a trabalhar no palácio como forma de pagamento. Aziz pausou, a voz pesada. Rashid Al-Mansur é inocente. O burburinho explodiu. Ele ergueu a mão pedindo silêncio. O verdadeiro responsável foi Khalid Rahman, meu antigo sócio. Tenho todas as provas. E ocultei a verdade. Por quanto tempo? Gritou um jornalista. 2 meses. A sala entrou em choque. Por quê? Insistiu outro. Aziz fechou os olhos. A verdade custava caro. Porque sou um covarde. Mantive uma família inteira em servidão para não perder alguém que... A voz falhou. Alguém que eu amava. As câmeras dispararam. Flashes explodiram. Khalid Rahman será processado. A família Al-Mansur está completamente livre e terá compensação financeira. Eu arcarei com todas as consequências legais do que fiz. Ele deixou o palco sem responder mais perguntas. Nas ruas, a notícia correu como fogo. O sheik havia confessado. Publicamente, humilhado-se diante de todos. Alguns o julgaram, outros respeitaram a coragem. Mas Aziz não se importava com nenhum deles. Importava-se apenas com uma pessoa. E ela estava longe. O palácio virou um túmulo silencioso. Cada cômodo ecoava a ausência dela. Ele não conseguia dormir no quarto. Não conseguia entrar no escritório. Tudo cheirava a ela. Tudo gritava sua falta. Na 10ª noite, Aziz arrumou uma mala. Fátima o viu saindo. Para onde vai, senhor? Atrás do que eu deveria ter protegido desde o início. Ele não sabia onde ela estava. Não sabia se seria recebido. Mas sabia que não podia viver sem ao menos tentar. O sheik, que nunca pediu nada, estava prestes a implorar. E não havia vergonha nisso. Apenas desespero. Samira viu o carro parar na vila numa tarde de setembro. Não era comum carros assim por ali. Discreto, mas caro. Quando a porta abriu, o coração dela parou. Aziz. Ele estava diferente. Barba por fazer. Roupas simples. Os olhos carregavam um cansaço que ela nunca tinha visto. Ela virou as costas. Entrou em casa. Mas ele não foi embora. Nos dias seguintes, Aziz aparecia toda manhã. Não falava com ela. Apenas ajudava. Consertou o telhado da casa do pai dela. Carregou madeira, pintou paredes. Trabalhou sob o sol sem reclamar. O pai de Samira o observava desconfiado. Por que está fazendo isso? Porque preciso. Aziz limpou o suor da testa. Preciso provar que posso ser diferente. Para quem? Aziz olhou para a janela, onde Samira os observava escondida. Para ela. E para mim. Semanas se passaram. Samira tentou ignorá-lo, mas era impossível. Ele não se comportava como o sheik arrogante. Trabalhava ao lado do pai dela. Conversava com a mãe dela respeitosamente. Não exigia nada. Apenas estava ali. Até que numa noite, ela o encontrou sentado na praia. Sozinho, olhando o mar. Samira se aproximou devagar. Por que veio? Aziz não se virou. Porque sem você nada faz sentido. Você me destruiu. Eu sei. A voz dele estava quebrada. E vou carregar isso pelo resto da vida. Ela se sentou ao lado dele, distante mas presente. Você mudou? Estou tentando, todos os dias. Samira olhou para as mãos dele, calejadas, machucadas pelo trabalho. Você não precisa sofrer para se redimir. Não estou sofrendo. Ele finalmente olhou para ela. Estou aprendendo o que é merecimento. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas contidas. Eu te amo, Samira. Do jeito errado, no momento errado. Mas amo. E se você me der uma chance, uma única chance, vou passar o resto da vida provando que posso ser o homem que você merece.
Samira sentiu as próprias lágrimas caírem. Eu tenho medo. Eu também. Ele estendeu a mão. Devagar. Mas podemos ter medo juntos. Ela olhou para a mão dele e, pela primeira vez em meses, sentiu esperança. Tocou os dedos dele, suavemente. Aziz fechou os olhos, como se aquele toque fosse a salvação que esperava. Devagar. Ela sussurrou. Devagar, ele concordou. E começaram de novo, do zero. Como deveriam ter começado desde o início. O convite veio 6 meses depois. Aziz apareceu na vila com uma proposta. Não uma ordem. Uma proposta. Quero que voltem comigo. Não como servos, como família. O pai de Samira cruzou os braços, desconfiado. Por quê? Porque quero que trabalhe comigo. Como administrador-chefe. Preciso de um homem honesto ao meu lado. E você é o mais honesto que conheço. A mãe de Samira arregalou os olhos. Aziz se virou para Samira. E você, se aceitar, gostaria que voltasse como minha esposa. O coração dela disparou. Aziz, não precisa responder agora. Mas saiba que cada pedra daquele palácio espera por você. E eu, a voz dele falhou. Eu espero por você desde o dia em que partiu. Samira olhou para os pais. Eles acenaram, deixando a decisão com ela. Ela respirou fundo. Vou voltar, mas não como era antes. Nunca como era antes, ele prometeu. O casamento foi simples, apenas família e amigos próximos. Mas quando Aziz colocou a aliança no dedo de Samira e a apresentou ao povo do deserto como Sheikha Samira al-Darim, o significado foi imenso. Ela não era mais a empregada. Era sua igual, sua parceira, sua escolha. E todo o deserto testemunhou. A noite chegou silenciosa. Samira entrou no quarto. Não o quarto minúsculo de antes, mas a suíte que agora dividia com Aziz. O lugar estava iluminado por velas suaves. A luz dançava nas paredes de pedra. Ela estava nervosa. As mãos tremiam. Aziz entrou logo depois. Fechou a porta devagar. Ficaram se olhando. Está com medo? Ele perguntou baixinho. Um pouco. Ele se aproximou. Devagar. Como quem se aproxima de algo sagrado. Podemos esperar. Não precisa ser hoje. Samira balançou a cabeça. Quero. A voz dela era um sussurro. Mas é a primeira vez que... Eu sei. Aziz tocou o rosto dela com delicadeza. Vamos devagar. E se você quiser parar a qualquer momento, paramos. Ela assentiu. Ele inclinou o rosto, mas antes de tocá-la, perguntou com os olhos. Ela respondeu se aproximando. O beijo foi diferente de todos os outros. Não havia pressa, não havia raiva, apenas ternura. As mãos dele subiram pelo rosto dela, entrelaçaram-se nos cabelos, mas com cuidado, com reverência. Samira sentiu o coração acelerar, mas não era medo, era entrega. Aziz a guiou até a cama. Sentou-se com ela. Os dedos dele traçaram o contorno do rosto dela, como se estivesse memorizando cada detalhe. Você é linda, ele sussurrou. Estou tremendo. Eu também. Ela sorriu surpresa. Você? Tenho medo de te machucar, de errar, de não ser o que você merece. Samira tocou o rosto dele. Você já é. E naquele momento, algo se rompeu. A última barreira. O último medo. Aziz a beijou de novo, mais profundo. As mãos dele desceram pelos ombros dela devagar, pedindo permissão a cada movimento. Ela permitiu. As roupas foram retiradas com paciência, sem pressa. Cada gesto era uma pergunta silenciosa e cada resposta era um suspiro. Quando finalmente se deitaram, Aziz parou, olhou nos olhos dela. Tem certeza? Tenho. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Se doer, me diz. Samira assentiu. E então, ele a tocou. Não como posse, como adoração. O toque dele não era pressa, era promessa. Ela sentiu cada segundo. A respiração pesada, o calor, o tremor. A dor breve que se transformou em outra coisa. Aziz murmurou palavras em árabe contra a pele dela.
Palavras que ela não entendia, mas sentia. Eles se moveram juntos, devagar, aprendendo um ao outro. O ritmo cresceu, mas nunca perdeu a ternura. E quando o mundo explodiu ao redor deles, Samira segurou o rosto de Aziz, olhando nos olhos dele. Viu amor, viu gratidão, viu redenção. Depois, ficaram deitados em silêncio, as mãos entrelaçadas, a respiração ainda acelerada. Aziz puxou o lençol sobre eles e abraçou Samira contra o peito. Obrigado, ele sussurrou. Pelo quê? Por me perdoar, por me dar uma chance, por me ensinar o que é amor. Samira beijou o ombro dele. Obrigada por não desistir de mim. Eles ficaram assim até o amanhecer. Quando o sol começou a nascer, Aziz acordou Samira suavemente. Vem comigo. Ele a levou até a varanda que dava para o deserto. O céu estava pintado de laranja e rosa. O sol surgia devagar, iluminando as dunas douradas. Samira encostou no peito dele. Aziz a envolveu nos braços. Um novo começo, ele disse. Para nós dois. Eles ficaram ali, observando o nascer do sol. O deserto que antes era prisão agora era lar. O sheik que antes aprisionava agora protegia. Não no poder, não na posse, mas no perdão. E no amor que transforma até o mais frio dos desertos em um lugar onde vale a pena recomeçar. Se essa história tocou o seu coração, deixa aqui nos comentários qual foi o momento que mais te marcou. O amor e o perdão sempre vencem. E cada like seu espalha essa mensagem para mais corações que precisam sentir isso hoje. A mulher que antes temia agora amava. E naquele silêncio sagrado, entre o céu e a areia, dois corações quebrados finalmente encontraram cura. E se você acredita no poder das segundas chances, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo romance. Até a próxima história. E que o amor sempre te encontre.